Estava esperando para ver se o pessoal ia entrar, né? Mas vamos lá. Eu acho que o pessoal não vai entrar agora, não. Hoje a gente vai trabalhar os cuidados de enfermagem com a cânula endotraqueal e a traqueostomia. Então, a gente vai entender, né, como é esse processo de intubação endotraqueal e também sobre os cuidados com a traqueostomia e como é feito esse procedimento, que é um procedimento médico. Aqui eu coloquei Deixa só eu parar essa apresentação aqui, que eu vou projetar ela de outra forma para eu poder conseguir mostrar para vocês com a pontinha laser. Bem, aí, dessa forma aqui é melhor para mim, porque eu consigo mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem as estruturas, né, do sistema respiratório superior, né, das vias respiratórias superiores. Nasofaringe, orofaringe, epiglote, laringe. Aí tem o esôfago que vai para o estômago, a traqueia e a cartilagem, né, da tireoide. Então, tem todas essas estruturas por onde é aqui pela boca que vai fazer a passagem do tubo e por aqui que vai ser feita, né, aqui na linha da tireoide, abaixo da linha da tireoide, que vai ser feita a traqueostomia. Aqui a mesma coisa, só que uma visão frontal, né? Aqui a traqueia, aqui o esôfago que vai para o estômago e aqui tem o pessoal entrando. E aí a traqueia que vai depois, né? Tem a epiglote, tem a glote, a laringe, faringe, enfim, é só para a gente relembrar essas estruturas. Até para prover os cuidados, a gente precisa lembrar da anatomia. Então, a intubação traqueal trata-se da colocação ou introdução de um tubo na traqueia pela via oral. Alguns tipos, né, devido a alguns tipos de impedimento. Pode ser obstrução, dificuldade na respiração do indivíduo, insuficiência, né, respiratória, o que leva à necessidade de uma intubação. O procedimento é muito comum, né, e é um procedimento médico. Então, tanto intubação quanto entubação são corretos, tá? São sinônimos, porque às vezes a gente vai falar intubação, às vezes a gente vai falar intubação. E são utilizados geralmente em unidades de emergência, né? Unidade de tratamento intensivo e o centro cirúrgico. São os lugares que mais usam o tubo, a intubação, né? Temos 3 tipos de intubação traqueal: a orotraqueal, nasotraqueal e também temos a traqueostomia, que é uma via aérea artificial também. A mais comum é a orotraqueal. Às vezes dá uma travada, né? Pois constitui a via mais rapidamente e permite a utilização de um tubo de maior calibre. Então, a intubação pela boca, ela é mais ágil e possui, né, essa vantagem de poder inserir um tubo de grosso calibre, o que facilita a permeabilização das vias aéreas. Aqui é uma imagem, aliás, da intubação orotraqueal, então um tubo, né, através da boca. A nasotraqueal é um tubo inserido através do nariz, bem pouco usado pela dificuldade, pelos materiais que nem sempre tem esse tubo específico para passar pelo nariz, né? A mais usada é a orotraqueal. E a traqueostomia, que é feita através de uma incisão cirúrgica e, né, inserido essa cânula para permeabilizar as vias aéreas. As indicações da intubação, né, seja ela de qual tipo, geralmente são realizadas em situação de urgência.
edema de glote, principalmente por reação alérgica, ou em casos de cirurgia eletiva que demande o uso de anestesia geral. Sempre que o paciente for, né, ser anestesiado de forma geral, vai rebaixar os níveis respiratórios e ele vai precisar ser entubado para manter a respiração pelo respirador mecânico. Em parada respiratória também ou cardíaca é muito utilizada essa técnica de intubação para permeabilizar as vias aéreas. Na insuficiência respiratória grave, assim como na obstrução das vias aéreas com secreção mucosa, né, com secreção com secreção de processos inflamatórios na região da traqueia, na região dos brônquios, né, ou na árvore pulmonar que eles chamam profunda, que são os brônquios e os bronquíolos, que a gente viu nas últimas aulas. Então, algumas inflamações geram um acúmulo de muco e, às vezes, somente com a aspiração não é possível. Até para se fazer a aspiração, é indicado o uso da traqueostomia para aspirar esse muco da região da traqueia. Cirurgias também emergências. Este procedimento visa diminuir o risco de aspiração gástrica e facilitar a aspiração traqueal e manter a oxigenação adequada. Então, é usado para aspirar o conteúdo gástrico, né? Para evitar que se aspire esse conteúdo gástrico para o pulmão, facilitar a respiração, então permeabilizar a via aérea, que às vezes está obstruída por muco ou até por algum objeto, e fazer aspiração também, caso o paciente tenha alguma necessidade de acúmulo de muco frequente, ele vai precisar ser aspirado com maior frequência e para manter a permeabilidade e oxigenação adequada através desse tubo. Os objetivos clínicos da intubação, os principais, né, são reverter a hipoxemia, a hipercapnia e a acidose respiratória. Então, né, os baixos níveis de oxigênio podem aumentar a quantidade de ácido no sangue e podem surgir reações, né? Podem ter reações que vão prejudicar o estado de saúde do paciente, né? Então, a ideia, o objetivo, né, dessa intubação é reverter esse quadro. Reverter ou prevenir atelectasias, então a gente viu a atelectasia do pulmão. Esse tubo, como permeabiliza as vias aéreas, ele consegue reverter, né, ou até prevenir, em caso de risco, a atelectasia. E permitir a sedação. Então, se o paciente precisa ser sedado, ele precisa ter uma via respiratória artificial, né, definitiva, que é o tubo, para conseguir se ligar ao respirador e não perder seus sinais vitais e ter uma parada cardiorrespiratória. Reduz o consumo de oxigênio em casos de baixa perfusão. Então, se o corpo já estiver em baixa perfusão de oxigênio, o tubo ele vai ajudar, né, a oxigenar esses tecidos, reduzindo a quantidade de consumo do oxigênio que já tem no corpo. Então, ele vai introduzir maior quantidade de oxigênio, reduzir a pressão intracraniana e realizar a estabilização torácica também. Independente dos achados laboratoriais ou do esforço ventilatório do paciente, existem algumas situações que indicam a intubação. Então, independente, né, do resultado da gasometria, se tem uma acidose respiratória, uma acidose metabólica. Então, independente do esforço respiratório, né, se tem uma insuficiência respiratória, por exemplo, do paciente, algumas situações exigem a intubação imediata, né? Que é nível de consciência rebaixado, né, com escala de Glasgow abaixo de 8, falência cardiocirculatória e paciente com trabalho respiratório grande. Então, essas situações exigem a intubação, mesmo que o paciente não apresente, né, algum achado laboratorial, principalmente no atendimento ainda pré-hospitalar. A escala de Glasgow é usada para pacientes que apresentam grande risco de rápida
excitação do sistema nervoso. Então, é avaliada as respostas aos estímulos que foram descritos nessa escala. A escala de Glasgow, através das respostas aos estímulos que ela vai ser avaliada e pontuada. Então, a abertura ocular ela é espontânea, ao comando verbal, a dor ou não responde. Cada observação vai ter um resultado. Se a abertura é espontânea, a pessoa abre os olhos sem precisar de nenhum estímulo, né? Ou somente quando você fala, abre o olho, aí ela abre o olho, senão ela já vai fechando o olho, não é uma abertura espontânea, e assim vai. A resposta verbal também, ainda na escala de Glasgow, orientado, confuso, fala palavras desconexas, sons incompreensíveis, então ele emite alguns sons que ora fala, ora algum outro som que você nunca ouviu, ou não responde. Resposta motora, ordens verbais, localiza a dor, onde está doendo, reage com flexão patológica, com extensão, ou ele não responde. Então, essa escala de Glasgow, ela varia de 3 a 15 pontos. Uma pontuação de 15 indica um excelente nível de consciência. Já uma pontuação de 3 pontos indica um estado de coma profundo. Então, rebaixou o nível de consciência, escala de Glasgow 8, nível rebaixado de consciência, com escala de Glasgow abaixo de 8. Já pode fazer a intubação. Quem faz a intubação é o médico. A gente só acompanha o procedimento e viabiliza, né, os materiais e os cuidados necessários. A permanência do tubo deve ser de, no máximo, 2 semanas, né, 14 dias. E a dieta deve ser suspensa por 8 horas após a passagem desse tubo, para não correr o risco, né, de refluir o conteúdo gástrico. No caso de urgência, deve-se fazer o esvaziamento por sondagem antes do procedimento. Claro, se não oferecer risco, né, à vida do paciente. Se esse paciente tiver em parada cardíaca, por exemplo, né, ou respiratória, ou já está evoluindo, né, para uma parada cardiorrespiratória, você não vai passar a sonda para esvaziar antes. Já vai fazer a intubação, provavelmente a endotraqueal, né, que é a mais usada. A intubação, então, ela é indicada para ventilação mecânica, né? E como deve ser realizado? Qual é a técnica? Como é a ventilação mecânica pela intubação? Porque essa ventilação ela é uma via aérea artificial. A pessoa está incapacitada de exercer a sua função pulmonar. Então, essa via aérea definitiva artificial, né, mecânica, é feita para que ela consiga restabelecer o seu padrão respiratório e a homeostase do corpo. Os materiais necessários para a intubação. A cânula endotraqueal, o número deve estar de acordo com a idade do paciente. O laringoscópio com pilha, previamente testado, então precisa-se testar o laringoscópio junto com o carrinho de emergência. Então, sempre que for conferir o carrinho de emergência, já confere o laringoscópio para saber se ele tem pilha, se ele está funcionando, se tem todos os seus equipamentos, se todos os equipamentos estão lá. Então, não deixe para verificar o erro na hora do procedimento, né? Na hora da urgência, vai fazer a intubação, não tem pilha, ou não está funcionando, ou não está encaixando, ou está com algum problema. Luva estéreo, luva de procedimento também, máscara, óculos de proteção, né, a depender dos fluidos também que esse paciente está excretando, xilocaína spray e gel, seringa de 20 ml e cadarço. Ainda temos o tensoplast, que é como se fosse uma faixa, né, uma fita, mas é um nome comercial, na verdade. Pode ser usado outros, né, esparadrapo, uma fita microporosa, caso não tenha.
esse tensoplast, né? É o ideal, mas caso não tenha, que é mais comum, que é usado, né? A fita microporosa ou o esparadrapo mesmo que possa causar algumas lesões. Gaze, o ambu, para fazer, né, a via aérea definitiva, a conexão do respirador mecânico. Se for ambiente intra-hospitalar, já entuba e já coloca o ventilador, se tiver tudo organizado. E o fio guia esterilizado para esse tubo. Material para aspiração, então, a depender da secreção que esse paciente estiver excretando, a gente vai precisar aspirar ele antes de conectar esse respirador. Ou conecta o respirador e faz a aspiração depois que ele estabelecer já a sua frequência respiratória e cardíaca. O ventilador mecânico montado e testado, então, mais uma vez, quando for testar o carrinho de emergência, já testa os equipamentos, incluindo o ventilador mecânico. Sedação conforme a prescrição médica, então nós administramos o medicamento, mas quem prescreve é o médico. E aqui tem uma explicação, né, de como é feita a inserção desse laringoscópio e do tubo. É uma ilustração para a gente entender o processo de intubação. Aqui, no caso, é orotraqueal. Mas não somos nós que fazemos esse tipo de procedimento. É um procedimento médico. Intubar, posso intubar? Será que o enfermeiro pode intubar? O que vocês acham? Ou é um procedimento médico? Eu acho que a gente, tendo conhecimento, e às vezes na UPA falta médico, se for um caso de muita emergência, acho que a gente pode, sim. Eles podiam dar essa autoridade para a gente. Sendo que a gente poderia aprender como eles. Até teve um caso que o enfermeiro, ele sofreu um processo administrativo, não só um processo ético, perdão, porque ele fez uma intubação. Ele fez uma intubação num atendimento, né, numa ambulância que não tinha um médico. Tinha material para intubação, ele sabia a técnica e ele foi intubar. E aí houve um processo ético, porque não é atribuição do enfermeiro. Realmente não é atribuição do enfermeiro. No entanto, em situações de emergência iminente, de risco de vida, e não tem a presença do médico, caso a pessoa tenha domínio da técnica, ela pode fazer em situações de urgência e emergência. Também não é regulamentado isso. Então, no caso desse enfermeiro, ele sofreu um processo ético, mas ele não foi penalizado por conta da circunstância. Mas corre esse risco de, mesmo na atuação em urgência, você sofrer essa sanção ética, né, do Conselho de Enfermagem e do Conselho de Medicina. Então, são situações e situações, né? Mas, nesse caso desse enfermeiro, ele estava em uma situação de emergência e ele fez a intubação orotraqueal e salvou a vida do paciente. Claro que tem que ter domínio da técnica também. Tem que ter prática, tem que saber fazer, né? Não é, vou ver um vídeo e já sei fazer intubação. Tem que praticar, tem que observar e estudar também, principalmente. É uma intubação, né? Eu passei essa imagem. Agora, isso aqui, por exemplo, provavelmente está em uma cirurgia, né? Que o paciente está com campo fenestrado, tudo, estão em uma cirurgia. Os cuidados com a cânula de intubação orotraqueal. Estar sempre atento ao acúmulo de secreção no trajeto do tubo. Então, acúmulo de secreção, né, no tubo, para fazer a aspiração quando necessário. Pois isso impede o fluxo normal de ar, causando ao paciente desconforto e muito esforço durante a respiração. Então, a gente precisa observar se esse tubo não tem secreção. Às vezes, ele até oclui o tubo e aí, em vez de permeabilizar a via aérea, né, ele gera um desconforto porque o ar não consegue, o fluxo de ar não consegue entrar nos pulmões desse paciente.
Observar a conexão do tubo ao ventilador mecânico, a fim de prevenir qualquer interrupção ou dobras no circuito. Então, precisa observar se está tudo conectado, se tem algum vazamento, né? Se tem alguma... Às vezes o tubo está rachado, mesmo que venha de fábrica, na hora, né, da correria não foi evidenciado, ou o conector precisa ser trocado. Então, a gente tem que observar todo o funcionamento do aparelho em si, para que ele não interfira nesse fluxo de ar, né, nessas trocas gasosas que ocorrem lá nos alvéolos, lembra? Então, o fluxo de ar ele precisa estar livre para conseguir suprir as necessidades do organismo. Aqui, né, com um tubo. Então, sempre ficar atento à conexão, se está bem feito, se não tem vazamento, né? Se esse paciente está em sofrimento respiratório ou não. A fixação do tubo deve estar firme, com cadarço. Eu vi essa fixação aqui, achei super interessante. Ele parece um velcro, né? Mas é bem almofadado, então é bem seguro. E como ele é fofinho, ele não causa nenhum tipo de lesão. Mas sempre, né, a nossa realidade geralmente é o cadarço. O cadarço do esparadrapo. Então, ficar atento ao conforto desse paciente. Se não está lesionando a pele do rosto, a pele da orelha. Então, realizar a troca de fixação uma vez ao dia, ou quando necessário. O ideal era todo banho trocar essa fixação para observar se há lesão, né, na orelha, no rosto, e trocar a posição dessa fixação também. Se está mais em cima, tentar colocar um pouco mais embaixo. Na orelha a mesma coisa. Se está embaixo, tentar colocar mais para cima. Para ir alternando os locais, não causar uma lesão de pele. A troca do posicionamento da cânula na região labial. Então, se a cânula está do lado direito, no outro dia colocar do lado esquerdo, colocar no meio. Então, fazer na hora dessa amarração, né, da fixação dessa cânula, deixar ela sempre inversamente do que estava no dia anterior. Se no dia anterior estava na direita, hoje vamos colocar na esquerda. E ir alternando para não lesionar o lábio do paciente, assim como hidratar os lábios também ajuda nessa prevenção das lesões. Porque como esse paciente, dependendo do seu quadro, ele vai ficar muito tempo internado e entubado, ele pode, né, gerar lesões na pele, nos lábios, e aí ser uma porta de entrada para outros tipos de infecção. Gerar uma sepse e até levar o paciente a óbito por uma lesão causada pela fixação do tubo. Isso pode acontecer. Aqui tem uma fixação também, ó, que vai embaixo da orelha, né? Então, o ideal é que não cole fita aqui. O ideal é que se passe o cadarço atrás da cabeça para fazer essa fixação com o menor risco de dano possível, porque ele já está numa situação crítica, né? Se a gente levar mais algum dano, algum agravo, alguma sujidade, alguma bactéria, isso pode levar o paciente a ter uma sepse ou algum outro tipo de infecção que vai complicar seu quadro clínico também. Cuidado! Realizar a proteção da face e atrás da orelha para não haver lesão por pressão. Realizar higiene oral 3 vezes ao dia. Olha esse tubo como ele está fixado. Totalmente incorreto e inadependente no cadarço, que com o tempo vai lesionar a pele dessa paciente. O tubo está retraído, ela está com uma sonda também, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar que ela está com uma sonda. Esse tubo, ele está retraído para cima, porque amarraram muito forte aqui o cadarço. E está repuxando, né, lesionando o lábio superior dessa paciente. A gente vê aqui a língua dela, eu acho que é um pedaço da língua, talvez. Também é importante umidificar
umidificar isso aqui para não ressecar, porque a língua ressecada ela até descama. Então, isso aqui é uma sequência de erros. A gente vê aqui que a fixação da sonda também está caindo. Então, teria que afrouxar isso aqui, deixar ele mais para baixo, de uma forma que não pode ficar solto o tubo, né? Mas também não pode tracionar ele dessa forma. Deixar ele um pouco mais baixo e ir invertendo. Se está em cima, amanhã coloca embaixo e assim sucessivamente. Coloca um pouquinho mais para cima. Sempre vai observando como está a condição da pele dessa paciente no lugar que você quer colocar a fixação do cadarço do tubo. Então, aqui provavelmente vai gerar uma lesão por pressão ou alguma outra lesão na face dessa paciente. Outros cuidados com a intubação: avaliar a pressão de cuff. Então, o cuff ele fica dentro do tubo, né? Tem que avaliar essa pressão, se está adequadamente, se está adequada, né? Realizar a aspiração quando necessário, a gente já falou sobre isso. Troca do filtro de acordo com o fabricante do respirador. E fazer oral desse paciente, mesmo que esteja inconsciente. Ó, que é uma paciente inconsciente com o tubo. Soltou o tubo para fazer higiene oral, mas precisa ficar atento para não tracionar esse tubo. Apesar dele ter o cuff, tem que tomar cuidado para não tracioná-lo. Atentar-se quanto à frequência respiratória também desse paciente. Ele está em ventilação mecânica, né, com tubo orotraqueal, então a gente precisa avaliar a frequência respiratória, né, de acordo com os padrões respiratórios e também a expansão torácica, se a tiragem subcostal, agora eu esqueci o nome do exame que vocês falaram, até me falaram em uma aula que nunca tinha feito, expansibilidade torácica, então a saturação de oxigênio, que geralmente aparece no ventilador, né, ou se tiver com monitor multiparâmetros, ou coloca um oxímetro de pulso. Então, o padrão ventilatório e circulatório desse paciente tem que ser monitorado de uma maneira bem rigorosa. Se possível, fazer a comunicação com o paciente, estabelecer essa comunicação. Mesmo que o paciente esteja inconsciente, é de extrema importância falar com este paciente. Você precisa falar com ele e dizer o que você vai fazer. Olha, agora eu vou fazer a sua higiene oral, vou escovar seus dentes. Porque já tem estudos, né, baseados em evidências científicas de que o paciente, mesmo em coma, mesmo inconsciente, ele está escutando tudo o que estão fazendo ao seu redor. Então, estabeleça essa comunicação com o paciente, mesmo que ele não te responda. Então, é uma questão de humanização, né? Converse com esse paciente, fale com ele o procedimento que você vai realizar. O tubo e suas conexões não podem ser tracionadas, não podem ser puxadas, principalmente pelo paciente, né? Que às vezes ele está inconsciente, mas, a sedação passa, não? E esse paciente acorda no meio de cirurgias, então é importante não tracionar nem, né, de forma alguma, nem o tubo que está na orotraqueal, nem as conexões. Às vezes tem tanta conexão, né? Passa o braço, puxa na hora de dar o banho, na hora de virar. Toma muito cuidado para não tracionar esse tubo, para não lesionar a traqueia do paciente. Porque esse tubo ele tem um cuff, que é insuflado. Então, se você puxar, é mais ou menos o mesmo princípio da sondagem vesical. Ele vai vir lacerando, né? Ele vai vir machucando essa traqueia, no caso, da sonda vesical à letra. E a traqueostomia? A traqueostomia é um procedimento cirúrgico, né? É a realização... Opa, peraí que eu acho que saiu um slide para vocês. Peraí, gente.
Voltou aí? Voltou. Beleza. Então, trata-se da realização cirúrgica de um estoma da altura da região cervical anterior, criando uma via aérea na traqueia. Pode ser uma traqueostomia definitiva ou não. É dessa forma. Ó, deixa eu colocar o ponteirinho aqui. Faz-se uma incisão na traqueia para inserção do tubo, que pode ser inserção da cânula, que pode ser definitiva, a pessoa fica sempre com uma traqueostomia, ou pode ser só no período de internação. Os tipos de traqueostomia são... eu achei que esse vídeo ia rodar, mas não rodou. Peraí. Então, os tipos de traqueostomia são percutânea e permanente. Essa aqui é percutânea. A permanente é que fica no paciente. Essa é a percutânea. Eu vou colocar o vídeo. Se não estiver rodando para vocês, vocês me avisam, que aí eu mando o link depois para vocês assistirem. Tá rodando para vocês? Ele não tem áudio mesmo, tá? Tá, professora, tá rodando. Então tá. Ele é rapidinho. É como é feito o procedimento de uma traqueostomia percutânea. Então, através de um lumen, né, eles fazem a punção. Esse é um procedimento, a percutânea, é um procedimento feito no próprio leito do paciente. Não precisa ter um procedimento cirúrgico, não é um procedimento cirúrgico, o paciente não precisa se deslocar. Então, ele é bem mais rápido e mais tranquilo também, porque o paciente não precisa realmente fazer esse deslocamento para o centro cirúrgico. A colocação, né, de uma cânula, eles fazem todo o processo para abertura, né, permeabilidade do local de inserção dessa cânula, para depois inseri-la. Eles fazem anestesia, né, local, e aí conseguem inserir isso aí no leito do paciente mesmo, na própria enfermaria. Aí sufocante, pode retirar o tubo e tá pronta a traqueostomia. Essa é a traqueostomia percutânea. Então, a permanente é por meio da cirurgia. Um videozinho mais para ilustrar, para saber a diferença delas. Quanto à sua localização, pode ser alta, acima da tireoide, nos 2 primeiros anéis traqueais, né? A gente for ver os anéis, se forem palpando aqui, você consegue sentir os anéis traqueais. Média, na abertura pelo istmo tiroidiano, e baixa, abertura na altura dos 3º e 4º anéis traqueais. Então, através da palpação, né, e da anatomia, faz-se a escolha de acordo com a necessidade e a indicação do paciente. A traqueostomia é indicada principalmente para a obstrução das vias aéreas superiores, devido a alguma anomalia, nem sempre a situação de emergência. Lembra que a intubação orotraqueal era uma situação de emergência, geralmente, né? E aqui, ou uma situação de cirurgia com anestesia geral. Aqui, a traqueostomia ela pode ser utilizada para diversas situações, não só durante uma urgência. Das vias aéreas superiores, então, ela faz essa permeabilidade, né? Caso haja uma obstrução, devido a anomalias. Então, às vezes, essa pessoa já nasceu com algum distúrbio ou com alguma patologia anatômica que impeça o fluxo, né, das vias aéreas superiores, e é necessário fazer uma traqueostomia. Corpo estranho nas vias aéreas, trauma cervical, neoplasia, então câncer, né? Paralisia de cordas vocais bilateral também, acúmulo da secreção traqueal para fazer aspiração, edema devido a queimaduras, infecções
uma reação alérgica a alguma coisa, causa o edema, né, da região cervical, e aí pode causar uma obstrução das vias aéreas, por isso faz uma traqueostomia. Tempo prévio ou complementar a outras cirurgias bucofaringolaringológicas. Viu? Parece um trava-língua, mas foi. Então, algumas cirurgias, né, de pescoço também exigem a realização dessa traqueostomia. Indicação: debilidade da musculatura respiratória, ou a fim de fornecer via aérea estável em pessoas com intubação orotraqueal prolongada. Então, a musculatura respiratória está debilitada, né? E não consegue fazer a expiração correta do ar, faz uma via aérea estável, a traqueostomia, para fazer esse enchimento pulmonar. E quais são os materiais para fazer esse procedimento? A cânula de traqueostomia com o balão, né, para insuflar. Um cadarço fixador, que ele também vai ser fixado no pescoço com um cadarço. Evitar fita, porque a fita, né, o esparadrapo, ela cola e descola, você pode lesionar a pele do paciente. A lâmina de bisturi com cabo descartável para fazer a abertura, seringa de 10 ml, gel número 14, né, permeável para punção venosa, fio guia, dilatador, a pinça dilatadora, que vai ajudar a puxar, né, a abrir as vias aéreas. Isso é opcional, então depende do profissional que vai fazer essa traqueostomia. O médico, né? Depende do médico, ele vai escolher de acordo com a sua destreza também. Campo cirúrgico, avental cirúrgico, caixa de pequena cirurgia, antisséptico, gaze, material para aspiração. Então, geralmente, essa traqueostomia, se ela for feita já para aspiração, você já tem que ficar com o material na beira do leito. Se for feita, já faz a traqueostomia, já faz a aspiração. Luva estéreo, máscara descartável, cadarço para fixação da cânula, seringa de 10 ml, agulha 25x5, xilocaína, soro, ampola de 10 ml, né, porque é pouco, e fio de sutura conforme o cirurgião para fazer, né, é uma sutura de compensação para que não tenha retração dessa traqueostomia. Então, aqui é um exemplo de fixação com o cadarço, ó. Essa cânula fica lá dentro e tem esse suporte por fora para que haja essa amarração, né? Para que haja essa fixação dessa traqueostomia por fora. Por isso que tem que observar, sempre que o paciente for tomar banho, se estiver consciente, orientar a fazer a lavagem, orientar a trocar esse cadarço. Se tiver sob nossos cuidados, né, seja no banho no leito ou banho de imersão, então, a gente precisa orientar ou fazer a troca desse cadarço e também fazer a limpeza atrás desse suporte, né, atrás dessa parte externa da traqueostomia. Então, tem que fazer limpeza para evitar se acumular sujidade e entrar nessa cânula, isso pode causar uma infecção das vias respiratórias. Então, a enfermagem é responsável por realizar o curativo, né, do corte do estômago com soro fisiológico somente, não passar álcool 70%, porque não há necessidade. Realizar troca da fixação uma vez ao dia, ou quando necessário, ver que a fixação do cadarço está íntegro, não está com sujidade, não está lesionando, então não precisa fazer a fixação todos os dias, mas tem que observar todos os dias para verificar a troca, principalmente se esse paciente ele tem, né, o autocuidado preservado. Aí sim é que a gente precisa falar para ele, né, orientá-lo a trocar esse cadarço e até prevenir lesões. Realizar higiene oral 3 vezes ao dia com clorexidina. Então, é uma função da enfermagem, do enfermeiro também fazer higiene oral, banho no leito, né, caso haja essa necessidade dentro da equipe. E se a pessoa tiver com autocuidado, orientar como deve ter higiene oral
ela deve continuar normalmente, até para evitar a incidência de cárie, né, de bactérias, porque a gente sabe que uma cárie muito profunda, ela pode levar a bactéria para o sangue e causar uma complicação. A gente sempre tem que lembrar que esses pacientes, né, os entubados, que têm traqueostomia, eles já têm uma doença de base, né, principalmente quem tem traqueostomia. Quem está entubado está no processo de emergência, urgência e emergência, está na UTI, ou tem alguma necessidade cirúrgica, o que já vai deixar o corpo um pouco mais vulnerável. E traqueostomia, ou tem uma doença de base, ou precisa permeabilizar a via aérea. Então, a gente tem que ter noção já de que essas pessoas, elas precisam de um cuidado mais detalhado, um cuidado mais específico. Avaliar a pressão do cuff e realizar a aspiração quando necessário. Realizar a troca do filtro também conforme o fabricante e atentar-se para a frequência respiratória, caso seja para respiração, tá? Caso não seja para respiração, seja para permeabilização das vias aéreas, não esteja conectado um respirador, a gente vai só avaliar a frequência respiratória, o padrão e a saturação. E orientar esse paciente, caso ele esteja em casa, qualquer alteração, procurar o atendimento médico. E, se possível, estabelecer comunicação com o paciente. A mesma coisa. O paciente, apesar dele estar... saiu aqui. Mas apesar dele estar inconsciente, né, há relatos de que eles reconhecem a voz dos enfermeiros, dos técnicos, da equipe multiprofissional que está trabalhando naquele momento. Então, é importante manter essa comunicação. Todo procedimento que for realizar junto ao paciente, deixar ele ciente do que, né, do que você está fazendo e qual vai ser o próximo procedimento. Imaginem vocês que vai fazer uma aspiração. Não é uma coisa... não é um procedimento comum, não é um procedimento agradável. Então, você está supondo, você está dormindo e alguém vai aspirar sua via aérea, né? Sem te avisar, se te comunicar. Ele não tem reação porque o corpo, né, está sedado ou tem rebaixamento do nível de consciência naturalmente, ou coma, mas a gente precisa falar com esse paciente. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma aspiração acho que era na clínica médica. E eu cheguei, o paciente estava deitado na cama com a acompanhante do lado, paciente idoso. E eu comecei a conversar com o paciente, perguntei se ele estava dormindo, perguntei para a acompanhante e ela falou que ele estava em coma. Mas ele não estava em um coma profundo, então ele ouvia tudo que eu falava, ele conseguia até fechar a boca. Às vezes eu falava para ele, né? Fecha a boca. Ele fazia assim, ó. Só esse movimento. Não fazia mais nenhum movimento. Só de fechar e abrir a boca. Ele não estava entubado, mas estava com traqueostomia. E aí a gente foi fazer higiene, né? E foi aspirar. E aí eu refleti quando eu estava preparando essa aula, né? Sobre a comunicação com esse paciente. A depender também, independente da escala que ele esteja do nível de consciência, ele vai te ouvir. Pode não responder. No caso desse paciente que eu tive experiência, ele chegou a me responder. Mas pode ser que ele não responda. Então, mesmo assim, você precisa falar. Eu falava, olha, seu fulano, né? Vou fazer higiene da sua boca. Vou aspirar a sua via aérea. Tá? Vou colocar um caninho aqui, vai fazer um barulho. Talvez pode incomodar um pouquinho. Então, a gente falar isso, né? Ele até tossiu também, eu tô me recordando agora. Então, a importância de se comunicar ao paciente para não pegar ele de surpresa, porque é muito desagradável, né? Você fazer um tipo de procedimento sem te comunicar, mesmo que ela esteja em constatar os procedimentos que a gente está fazendo. Alguns outros cuidados de enfermagem: diminuir o risco de infecção. Então, observar o paciente e o excesso de secreção a aspirar de acordo com a necessidade e a norma utilizada no serviço. Então, observar se não tem excesso de secreção. Às vezes está lá para aspirar, né? 2 vezes por dia, um exemplo. Então, você precisa observar esse nível de secreção para saber se é suficiente, né? Mesmo que seja um protocolo, mas observar
a condição clínica desse paciente. Substituir as traqueias em T por máscara de oxigênio, se necessário, e proteger as que não estão sendo utilizadas. Então, substituir a traqueia, né, o local, o dispositivo de fora da traqueia, ou colocar uma máscara de oxigênio para suprir o oxigênio desse paciente. Porque é por aqui que vai entrar o ar agora. Então, é por esse orifício que a gente precisa oxigenar o paciente. Retirar a água condensada da traqueia e não introduzi-la novamente no nebulizador. Então, caso seja feita nebulização, né, esteja tendo acúmulo de líquidos, né, verificar se a conduta está correta. Retirar o excesso de água destilada do nebulizador a cada 24 horas. Então, atentar-se aos níveis de saturação, se tiver monitor multiparâmetro já vai mostrar, senão a gente usa um oxímetro de pulso, que tem, né, geralmente na clínica tem um oxímetro de pulso. Atentar-se à frequência respiratória e à expansão torácica. Realizar mudança de decúbito do paciente a cada 2 ou 3 horas, se o paciente estiver inconsciente, para evitar lesão por pressão na pele desse paciente. Inclusive, observando já o posicionamento do cadarço, para evitar lesão também nessa área. Proporcionar segurança e conforto. Então, todas essas medidas, né, vão proporcionar segurança e conforto para o paciente. O campo deve ser insuflado, caso seja necessário, ambusar o doente, né, o paciente, no caso. Caso haja uma depreciação respiratória e ele não esteja no ventilador, a gente vai precisar utilizar. Então, realizar higiene oral da mesma forma, paciente inconsciente, quem vai realizar somos nós. Então, devido às secreções se acumularem na cavidade oral e na faringe, deve-se realizar uma aspiração cuidadosa da cavidade oral. Então, observar, né, na hora da aspiração da traqueostomia, observar se não há necessidade de aspiração na cavidade oral também. Realizar uma inspeção constante dos lábios, língua e cavidade oral. Então, não é porque essa pessoa tem uma traqueostomia, né, que a parte da via aérea superior também vai ser desconsiderada. É preciso observar lesões, integridade, coloração da mucosa, se tem secreção, né, se tem alguma sujidade, e realizar a higiene. Higienizar a cavidade oral, a gente vai ver qual é o procedimento, e aplicar lubrificante nos lábios do paciente. Então, principalmente se esse paciente estiver inconsciente, a gente precisa hidratar esses lábios, porque os lábios vão ressecar, né, e podem causar rachaduras e evoluir para uma ferida, né, evoluir para um dano aí para a pele desse paciente. Então, hidratar, porque como ele está inconsciente, né, geralmente a boca fica aberta, então o ar está sempre em contato com a boca e resseca muito a boca desse paciente. Auxiliar nas dificuldades de fala. Então, devido a essa dificuldade, o profissional deve auxiliar para que se estabeleça um método de comunicação de maneira aceitável. Então, se esse paciente ele tiver alguma disfunção nas cordas vocais, não vai adiantar ele tampar a traqueostomia para falar. Você vai precisar estabelecer uma comunicação com ele de alguma forma, seja por gesto, por, né, demonstração de objetos. Se esse paciente estiver acamado e não conseguir levantar, a demonstração dos objetos já fica um pouco mais comprometida. Mas você precisa estabelecer uma comunicação. Aqui, ó, auxiliar para que o paciente possa responder com a cabeça sim ou não, ou com o movimento das mãos também é uma possibilidade de estabelecer essa comunicação com pacientes conscientes, né? Ou que tenham um nível de consciência mais leve. Incentivar o paciente a escrever quando for possível. Nem todos os pacientes sabem escrever e nem todos os pacientes estão em condições de escrever e também se tem esse recurso na unidade. São formas de se comunicar, né, para diminuir, para facilitar o acesso às informações com esse paciente e também para orientá-lo.
Estabelecer diálogo, explicando os procedimentos que vão ser realizados, então, consciente ou não, a gente deve explicar. Incentivar amigos e familiares a conversar com esse paciente, porque às vezes eles acham que porque ele tem uma traqueostomia, ele não se comunica mais, né? Deixar a campainha sempre ao alcance do paciente, então, caso o hospital, né, ou a unidade de saúde tenha esse serviço. Explicar ao paciente que sua fala será retomada ao retirar a cânula, se ele não tiver nenhuma lesão nas cordas vocais. Às vezes a traqueostomia é feita justamente por essa lesão, então o paciente já sabe que ele não a depender da lesão, não volta a falar. Mas em pacientes que não têm lesão, retirando a cânula de traqueostomia, vai ocorrer a cicatrização e ele vai voltar com a fala normalmente. Então, a enfermagem, né, os enfermeiros, a gente precisa trocar esse cadarço da cânula periodicamente, todos os dias ou conforme a avaliação. O que a gente vai precisar? Luva de procedimento, é um procedimento simples, né? Luva de procedimento, uma tesoura, frasco de soro para fazer higiene, 2 pacotes de gás e o cadarço, se tiver, se não tiver, geralmente faz de gás ou de esparadrapo mesmo, desde que não colhe o esparadrapo, né? Faz um rolinho com esparadrapo. Curativo, cuba-rim, bandeja, um saco de lixo ou lixeira e micropore largo para fazer, né, a fixação, não na pele desse paciente, mas na cânula. Lavagem das mãos sempre, reunir o material para não ficar voltando lá na enfermaria, né, na enfermaria não, no posto de enfermagem para pegar o material toda hora. Então, identificar seu paciente e checar se você está no leito, né, e o paciente correto. Isso são condutas básicas. Se o paciente estiver consciente, explicar o procedimento que você vai fazer e reforçando qual é a importância, né, qual é a necessidade deste procedimento. Preparar a fixação da cânula com gaze, cadarço e micropore e calçar as luvas. Vai ter acho que vai ter uma imagem depois para vocês verem como é essa fixação. Retirar a cânula metálica interna, a que é móvel, colocar na cuba imersa em solução fisiológica, já para fazer essa limpeza, né, tirar as secreções. Temos também cânulas ópticas, que são de plástico e com puff. Secar o local da traqueostomia, limpar ao redor dessa cânula, passando gás com soro fisiológico e, se necessário, trocar esse conjunto móvel da cânula do paciente, né, que fica fora e tem uma cânula dentro. Então, se possível, trocar, se não, fazer essa higiene com soro fisiológico, né, e lembrar de desobstruir ela com a gaze, limpar mesmo, fazer a lavagem dessa cânula, colocar uma gaze dobrada de cada lado da cânula e trocar esse cadarço que vai em volta do pescoço do paciente. Essa gaze aqui, né, como se a gaze estivesse aqui, a cânula vai ficar um pedaço em cima, né, para proteger também essa área do paciente de lesão. Deixar esse paciente confortável, manter o ambiente em ordem, não esquecer nada lá, né, que a gente vai para o posto e deixa metade das coisas para trás. Desprezar o material e realizar as anotações necessárias. Lavar as mãos, né, e realizar as anotações. Então, qual que foi a secreção observada na hora que você retira essa cânula? Se houve necessidade de aspiração, né, no momento dessa troca. Se tinha lesão na pele por causa do cadarço. Se foi feita a troca de todo o circuito ou você fez só a limpeza. O que você usou? Qual material, né, você usou para fazer essa limpeza? Se é soro, se é... Realmente só usa esse soro, porque depois vai inserir de novo essa cânula e, né, tudo que é alcoólico ou degermante, se ficar um resquício, isso pode causar uma reação no paciente, então usa esse soro com a ajuda da gás. Então, tudo isso você vai relatar e né, a cor dessa secreção e o aspecto dela e a necessidade de realizar essa limpeza, né, essa troca do cadarço e da cânula com maior frequência ou não. Supervisionar e avaliar esse procedimento. Então, sempre
avaliar continuamente o procedimento. Ele precisa ser feito com mais frequência ou não? Se fizer isso a cada 2 dias é suficiente, ou tem que ser feito todo dia, ou mais de uma vez por dia, a depender da produção de secreção desse paciente. Aqui, ó, essa foto tá péssima, mas foi uma foto que eu achei igual à descrição que está no livro de vocês. Aqui tem um cadarço, aí aqui é a parte que a gente fixa. Eu colocaria um micropore um pouco menor nessa região aqui, né? Porque depois para tirar, colocaria no limite que desse para colar e coloca, ó, essa cânula e o cadarço por cima da gaze para não lesionar a pele aqui dessa região. Por isso que eu diminuiria aqui esse pedaço de micropore, né? Essa é uma fita microporosa, na verdade, micropore é uma marca, para que não houvesse risco de nenhum tipo de lesão. E você vai observar, né? Hoje você colou essa fita aqui, microporosa, amanhã você pode colar reto, sempre ir oscilando para não causar lesão no paciente. A técnica de aspiração das vias aéreas, então, possui a finalidade de extrair os fluidos, né, da traqueia através da traqueostomia, pode ser aqui, a fim de melhorar a respiração, evitando a broncoaspiração. Então, evitando com que essa secreção vá para os brônquios e seja aspirada, né, pelo pulmão. A gente tira essa secreção da traqueia antes dela ir propriamente para os brônquios, bronquíolos, né? Antes dela obstruir o pulmão. Então, você vai precisar de um aluno estéreo, é um procedimento estéreo, uma sonda de aspiração com válvula para conectar, né, no vácuo, um aspirador, um frasco coletor descartável para coletar essa secreção, o óculos de proteção importantíssimo, lembro da vez que a gente estava aspirando, a gente fala, né, a equipe, e o paciente tossiu, gente, do jeito que ele tossiu, da traqueostomia voou uma secreção assim, ó, para frente. Tinha um membro da equipe bem na frente dele, a secreção voou e pegou bem aqui no óculos. Todo mundo deu uma olhada assim, né? Porque a gente tossiu, a secreção saiu e colou no óculos da pessoa que estava bem na frente. Então, se ela não tivesse de óculos protetor, poderia ter. Se ela não tivesse de óculos protetor, poderia ter ido no olho dela essa secreção, né? Então, é muito importante. Bandeja, soro fisiológico para lubrificar essas vias aéreas, copo com água para lavar essa extensão, né? Porque você vai inserir na extensão para aspirar, ela vai ficando cheia de secreção. E um ambu, caso esse paciente precise, né? Eu tenho alguma intercorrência. Lavou as mãos, pegou o material, foi lá para o paciente. Confirmou que é para aspirar aquele paciente mesmo, que o leito está correto. Então, se o paciente estiver consciente, explicar o procedimento para ele. E se ele estiver inconsciente, também, ainda reforça aqui, para explicar o que você vai fazer com esse paciente, mesmo que ele não tenha nenhuma reação. Posicionar em decúbito elevado, então elevar a cabeceira, né, caso o paciente esteja inconsciente. E o consciente também elevar a posição semi-Fowler, que já vai ajudar na aspiração. Abrir o material conectando a sonda de aspiração, a extensão do frasco descartável e ligar o aspirador. Às vezes não vai ter um aspirador específico, vai ser o ar comprimido na parede mesmo, aqueles, né, gases que tem na parede. Colocar o óculos de proteção, máscara e luva. Segurar a face do paciente com a mão não dominante. Então, eu sou destra, né? Eu seguraria a face com a mão esquerda. Introduzir a sonda com a mão dominante. Então, você vai segurar, né, a cabeça dele aqui, ou vai se apoiar no tórax e vai cuidar para não vai enforcar o paciente, né? Vai inserindo a sonda nessa traqueostomia. Gente, meu celular tá reconhecendo minha voz, ele tá louquíssimo. Deixa eu tirar ele aqui de perto. Vocês ouviram? Ele tá reconhecendo alguma coisa que eu tô falando. Então, introduzir a sonda com a mão dominante na cavidade nasal e em seguida na oral, mantendo a válvula aberta, ou na traqueostomia, tá, gente? No caso aqui, pode ser
aspiração pela boca, pelo nariz ou pela traqueostomia. Se for pela boca, né, pelo nariz também, pela traqueostomia, após o tórax do paciente, vai inserida essa sonda com a válvula aberta, impedindo assim que a aspiração pelo vácuo. Então, conforme você vai inserindo a sonda, ela já vai fazendo essa aspiração. O soro fisiológico pode ser estilado para lubrificar, né, fluidificar a secreção. Então, você pode colocar umas gotas de soro e ir lubrificando. É como se esse soro ele fosse lubrificar essa sonda, mas ele ajuda a dar uma diluída nas secreções, porque às vezes elas estão tão densas que não conseguem ser aspiradas. E aí, quando você coloca algumas gotinhas de soro, né, vai esguichando o soro, assim, irrigando, ele vai lubrificando, fluidificando, né, diluindo essa secreção para facilitar essa aspiração. Ocluir a válvula e retirar lentamente a sonda. Então, depois que terminou a aspiração, né, fecha a válvula ou o vácuo e vai puxando lentamente. Não puxa de uma vez, senão esse paciente pode, se for, né, pela boca, pelo nariz, ele pode nausear e até causar vômitos. Então, puxar lentamente e aguardar um tempo de uma aspiração para outra. Então, avaliando a necessidade, vendo a permeabilidade das vias aéreas, como está o padrão respiratório, a ausculta respiratória desse paciente, para fazer outra aspiração. Porque é um procedimento invasivo, então não há necessidade, né? Não precisa fazer sem que haja necessidade. Repetir o processo até a limpeza total da cavidade oral, avaliando então a condição respiratória. Você vai, né, aspirar, irrigando com soro, pouca quantidade, pouquíssima, e você vai avaliando a quantidade de secreção que está voltando nessa sonda para saber se continua aspirando e a hora de já parar. Aspira água destilada para que se faça a limpeza dessa extensão, né? E retirar a sonda, máscara, óculos, desligar o aspirador ou o vácuo e deixar o paciente confortável, né? Limpo, se houver, né? Se a secreção sujar esse paciente. Ofereça uma troca de roupa caso ele esteja internado, né? Uma troca de roupa, se houve sujidade no lençol, na cama dele também, então manter ele confortável, né? É um procedimento já desconfortável. Então, após isso, tem que manter o ambiente limpo e organizado. Então, manter o ambiente limpo e em ordem, desprezar o material no expurgo, lavar as mãos e realizar as anotações e a checagem dessa aspiração para que outra pessoa não vá lá e aspire. Então, qual que foi a quantidade de secreção? Qual foi o aspecto dessa secreção? Como ela estava, a cor, né? Ela estava densa, difícil de ser aspirada, tem hora que a palavra foge. Ela tinha odor, né? Ela estava de que cor? Tudo isso a gente vai relatar. Houve intercorrência com o paciente, né? Houve algum agravo. A gente vai sempre relatando isso para que outras pessoas possam ter conhecimento também. E nosso respaldo são as anotações de enfermagem. Supervisionar e avaliar o procedimento e a necessidade, né, de se realizar a aspiração. Bom, essa é a nossa referência. Agora, eu vou passar para vocês vou passar um exercício, vou mandar lá no grupo, igual fiz da outra vez, que este exercício também vai contar como nota parcial de vocês, tá bom? O exercício anterior e este, quem não enviou o anterior, envia, que o prazo é hoje, e este vou dar o prazo até, deixa eu ver aqui, nossa próxima aula é dia 2, né? Até dia 2. Então, essas serão as nossas notas parciais. Tudo certo? Tudo, professora. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou mandar. Eu vou mandar o exercício, então, agora, e aí vocês já comecem a fazer para me enviar e já lançar a nota de vocês. Tá bom. Tá? Obrigada, gente.
E eu vou mandar agora já o exercício. Tá bom. Tchau.